Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje, na verdade, é uma atualização, né? Eu já trouxe essa leitura uma outra vez aqui no canal e a pedidos eu estou atualizando. Já tem um tempinho que eu já trouxe a primeira leitura, né? Então agora a gente vai atualizar, que é da Demet Özdemir e do Jayaman. Peço desculpas se eu estiver pronunciando errado o nome deles, tá? Realmente é uma pronúncia diferente da que a gente é acostumado, tá? Então eu peço desculpas se eu estiver realmente pronunciando muito errado o nome. Mas o mais importante é o meu total respeito e admiração para os atores. E independente da pronúncia, né? O que vale mesmo é a programação aqui da mesa, né? As mensagens que a espiritualidade, o tarot tem para passar para os dois, tá? Então a pronúncia do nome não vai interferir na leitura. Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui a leitura. Vou começar pela energia da Demet. Vamos ver aqui a energia individual e o elo energético que ela ainda tem, né? Pelo Jayaman. Na sequência, eu vou tirar a energia individual e o elo energético do Jayaman. Pela Demet. Olha que interessante. Bem, então vamos começar essa leitura aqui por partes para a gente entender esse início aqui da leitura. A sacerdotisa é a energia individual da Demet no dia de hoje, né, no momento que eu estou fazendo essa leitura. O que é energia individual? Para quem já acompanha o canal já tem algum tempo, já sabe mais ou menos como funciona a minha metodologia aqui das cartas. Mas para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou explicar para você o que é essa energia individual. A energia individual é como a pessoa vibra para o universo, né? Como é que ela está manifestando as energias, como é que a espiritualidade está enxergando essa pessoa no dia de hoje, né? A sacerdotisa vem falar de um momento bem mais introspectivo, né? Então, a Demet no dia de hoje está um pouco mais introspectiva, um pouco mais na dela, né? Vendo os sinais que a vida está mostrando para ela, né? Então ela está num momento mais de cautela, mais de precaução, então ela está mais atenta à intuição, ao sexto sentido, ela está observando muito mais o entorno dela e falando bem menos, né? Então ela está num momento mais de observação, de entender aí quais são os sinais em volta dela, para até mesmo ela conseguir aproveitar as oportunidades, né, os caminhos que vão se abrindo e sabendo se afastar daquilo que não é mais
tão bacana para ela, ou que ela entende que não é o melhor momento para ela estar vivendo aquele cenário. Então, a sacerdotisa fala muito da gente controlar as nossas emoções, da gente não agir por impulso, né? A gente não deixar que a razão ali, né, que as nossas emoções dominem tudo que a gente está fazendo naquele momento, né? Então, a sacerdotisa fala mais de um momento de cautela, um momento que a gente começa ali a observar tudo ao nosso entorno, né, para que a gente entenda ali qual o melhor caminho, quais são as melhores pessoas, né, qual o melhor momento propício para colocar um projeto em andamento, para desacelerar alguma coisa. Então, é um momento bem mais de esperteza, né? Então, a gente fica ali só na observação. Essa é uma energia muito positiva, muito próspera. Então, de uma forma individual, a Demet ela está manifestando prosperidade, manifestando novos começos, novos inícios aí na vida dela, né? Um momento muito mais de sabedoria, onde ela se conecta muito mais com o íntimo dela, né? Onde ela está muito mais próxima também da espiritualidade, dos anjos da guarda, né? Então ela está nesse momento de manifestação. É uma energia muito positiva e muito boa para a vida dela. Quando a gente vai ver o elo energético que ela tem para o Jayamã, a gente tem a carta do enforcado. Essa carta é uma carta muito parada, muito estagnada, muito presa. É quando você olha diante de uma situação e você não encontra respostas, você não encontra alternativa, você não sabe como abordar, você não sabe o que fazer diante daquele cenário. O elo energético é o modo que a gente vibra diante uma pessoa ou diante a uma situação, né? Então, quando eu pergunto para o tarô como é que a Demet vibra para o Jayamã, né? Quando ela pensa nele, quando ela está ali perto dele, né, em algum evento, quando o Jayamã se apresenta para ela, né, qual o tipo de vibração, qual o tipo de energia ela emana, né? Aí a representação é a carta do enforcado, né? Que vem falar de uma energia muito presa, muito parada, sem muita resposta, sem muita ação, sem muita iniciativa, né? Quando a gente vem para a linha de baixo, a gente vem para a linha do Jayamã, né? E aí a gente faz a mesma técnica de leitura. A energia individual dele é a temperança. A temperança vem falar de uma energia de cura, uma energia de novos começos, novos inícios, né? A temperança vem falar de um momento de resiliência. A temperança geralmente aparece numa leitura depois que a pessoa passou por um momento muito conturbado na vida pessoal dela, né? Então, isso vem me mostrar que no íntimo do Jayamã, na vida pessoal dele, né, muitas das vezes aquela parte da vida que não é mostrada para o público, não é mostrada para os fãs, aqui vem me falar assim que é como se ele tivesse passado por um rio de turbulência. É como se ele tivesse passado por um período difícil na vida dele. E a temperança chega nesse momento de plenitude, sabe? Quando a água está mais calma, quando a tempestade já passou e agora o arco-íris chega na sua vida, né? Então a temperança vem com essa oportunidade de equilíbrio. É um momento onde a espiritualidade e a vida faz com que o Jayamã passe a ter discernimento e sabedoria em equilibrar o emocional do racional, sabe? Então é como se desse momento em diante algumas coisas acontecessem na vida dele, passassem a acontecer na vida dele
que colocasse ele em teste, para que ele pudesse ter um bom equilíbrio emocional e um bom equilíbrio racional, emocional e racional, né? Então, é você saber dosar as suas emoções e você saber dosar as suas razões, sabe? É você ter esse equilíbrio sobre a vida. Você não deixar demais o seu coração tomar a frente, mas também não deixar a tua mente ali dominar tudo o tempo todo. Então, é esse momento de provação, sabe? De resiliência, de você saber ali muito mais observar, ter muito mais empatia, se colocar no lugar do outro. Eu não acompanho eles, né? Tudo que eu sei é o que vocês me trazem, né? Através dos pedidos aqui do YouTube e lá no Instagram, que vocês sempre estão pedindo para eu fazer, principalmente leituras de atores turcos, né? E eu realmente não acompanho, não sei se ele passou por um momento de dificuldade, não sei se ele teve algum problema aí, por exemplo, na carreira dele, ou vida afetiva, vida familiar, porque eu realmente não acompanho. Mas aqui vai me falar da energia dele, gente. Independente de vocês saberem alguma coisa através da mídia ou não, aqui vem me falar de um momento muito íntimo, muito particular dele, que possa ser que aí nem tenha chegado ao público, tá? Porque aqui a gente está falando da energia da pessoa, o que se passa na alma dela, no coração, na mente, no espírito, né? Na fé dela como um todo. Então, tem muitas coisas que, por mais que a pessoa seja pública, a gente não é obrigado a saber, né? A gente que acompanha. Então, isso está muito relacionado ao íntimo da pessoa, tá? É importante deixar isso claro. E quando a gente vai falar sobre o elo energético que ele tem para Demet, é a mesma energia. Olha que interessante, né? São oráculos diferentes, mas saiu a mesma carta na mesma posição. E vem me falar exatamente a mesma coisa que eu falei aqui em cima. Quando ele se depara com ela, né? Quando ela está ali nos pensamentos, quando ele vê ela em algum evento, não tem muita iniciativa, não tem muita ação, você não sabe muito bem o que esperar dessa situação, você não sabe muito bem o que planejar, né? Qual a expectativa que você tem diante aquele cenário. Então, tanto ele como ela têm energias paradas, energias estagnadas, né? Aqui com o baralho cigano, eu vou dar uma olhada um pouco mais a fundo para a gente poder entender aí o campo dos pensamentos, dos sentimentos, quais são as possibilidades futuras desse relacionamento um pouquinho mais para frente, né? Se a gente tem ideia do que pode acontecer. Então, eu vou dar aqui uma olhada um pouquinho no campo dos pensamentos, dos sentimentos e das possibilidades futuras da Demet.
Bem, pessoal, aqui vamos ver primeiro o lado da Demet, porque fica mais fácil para a gente organizar a leitura e não se perder, tá? Então, aqui são pensamentos, sentimentos e possibilidades futuras. O que que eu vejo aqui como um todo? Eu vejo que por conta dessa energia aqui do elo energético ser a energia do enforcado, realmente é como se ela olhasse para ele e ela não soubesse muito bem o que esperar de uma história com ele, sabe? É como se passado e presente se misturassem e ao mesmo tempo é como se o passado tivesse muito distante do momento atual. É como se ela entendesse que hoje ela é uma mulher diferente do que já foi, né, anteriormente em um relacionamento com ele. E ela também entende que hoje ele é um homem diferente do que ela conheceu no passado, né? Ambos tiveram aí um espaço de tempo, se relacionaram com outras pessoas, amadureceram de formas diferentes, né? Então cada um teve um propósito de vida diferente, de uma forma afastada. Então, é como se eles, de alguma maneira, fossem um pouco desconhecidos um para com o outro, né? Apesar deles se conhecerem, por já ter vivido um passado juntos e por serem ali companheiros de profissão, né? Ao mesmo tempo, é como se entendesse que hoje você é uma pessoa diferente, eu também sou, e hoje a gente não se conhece tanto como antes, né? Porque a gente se afastou durante um período, então a gente mudou, né? A gente pode ter mudado de gosto, né? De personalidade, né? Então muita coisa aconteceu na nossa vida nesse meio tempo. Então, quando ela junta todo esse cenário de situações, é como se ela olhasse para ele e falasse bem assim: eu não sei o que esperar, né? Eu não sei o que planejar, projetar, eu não sei que tipo de expectativa ter, né? Então, é realmente uma energia parada, né? Sentimentos. Ela ainda tem, Tarô, sentimentos por ele? Sim, gente. Aqui a gente ainda tem um sentimento, tem um carinho, né? Houve aí um relacionamento deles no passado, então isso também tá na energia, né? Gravado na energia. Então, existe sim sentimento, tá? Eu vejo que tem uma chance deles se aproximarem, tá? E criarem um contato um com o outro, tá? Eu vejo que a possibilidade maior deles se aproximarem possa ser relacionada a trabalho, tá? Proposta de trabalho ou evento de trabalho, tá? Porque aqui na linha dos sentimentos a gente tem o livro com a casa. Então, isso me fala aqui de algumas questões de trabalho, pode ser evento ou até mesmo proposta de trabalho, né? Já que eles são colegas de trabalho, as agências aí podem se conversar, muitas das vezes eles podem ter até algum tipo de proposta de trabalhar juntos novamente, por que não? Quem sabe, não é mesmo? Mas eu vejo que o trabalho gradativamente vai reaproximando os dois. Então, os dois vão passar a frequentar o mesmo ambiente, ter um pouco mais de amigos ali em comuns, tá? E isso vai aproximar um pouco mais os dois. Eu ainda não vejo nenhum romance, eu ainda não vejo uma possibilidade deles reatarem, mas eu vejo uma possibilidade deles se aproximarem e se conhecerem novamente, conhecerem quem são hoje, né? Então, ressignificar o passado, né? Se tiver alguma pendência do passado, passa a resolver essas pendências do passado para seguir em frente, tá? Mas eu ainda aqui, pelo menos da parte dela, que é o que eu tô vendo aqui nessa leitura, eu tô vendo o lado dela, como ela se sente, como ela pensa, quais são as perspectivas dela, né? Então, do lado dela, eu não vejo
ela sonhando e desejando reatar um namoro com ele, tá, gente? Eu vejo sim a possibilidade de conversa, a possibilidade aí de se aproximar, de ver quem é a pessoa que ele se tornou hoje, se tiver alguma coisa do passado para resolver. Ela tem essa oportunidade de resolver com ele, mas eu ainda não vejo nenhum namoro, tá? Agora eu vou ver o lado dele com ela. Bem, pessoal, aqui do lado dele a gente tem pensamentos, sentimentos e possibilidades futuras, e aqui tá bem parecido com ela, tá? Aqui nos pensamentos ele pensa até em entrar em contato com ela, se aproximar dela, mas ele ainda fica muito na dúvida se é um bom momento para isso, se é um bom momento para se reaproximar dela, né, de conversar com ela. É algo que beira a mente dele, tá? Mas ainda não é algo algo que eu veja na ação, na iniciativa. É algo que está ali nos pensamentos, vou, não vou, né? Mas ainda tem algumas dúvidas e algumas incertezas. No campo dos sentimentos, ele também tem sentimentos por ela, né? Aqui a gente tem um buquê de flores que vem confirmando, então é um sentimento bonito, de admiração, de carinho. Ele acha ela uma mulher muito bonita, muito encantadora. É isso que o buquê vem falando, né? Mas aqui eu também vejo que ele guarda muito sentimento e ele sente que tem algumas coisas do passado pendentes. E essas coisas do passado é uma das coisas que faz com que ele paralise essa iniciativa de entrar em contato com ela. É como se ele pensasse da seguinte maneira: se eu me aproximar dela, se eu der o primeiro passo, em algum momento a gente vai ter que resolver algumas pendências, a gente vai ter que falar sobre o passado. E falar sobre o passado incomoda um pouco ele, sabe? Então ele fica muito receioso de dar esse primeiro passo. Então ele acaba só pensando mesmo e não agindo, tá? Mas aqui nas possibilidades futuras, eu vejo novamente, né, que na energia dele eu vejo a possibilidade mesmo deles se encontrarem, deles se aproximarem, e eu vejo que isso talvez esteja muito relacionado, pessoal, a questões mesmo de trabalho, de eventos, de coincidir aí deles estarem no mesmo lugar ou deles acabarem criando muitos amigos e colegas em comuns, né? E aí essa situação acaba aproximando eles. Então, para o futuro, eu realmente vejo a possibilidade deles se aproximarem, deles conversarem, mas novamente, eu ainda não vejo a possibilidade deles reatarem um namoro, porque essa energia aqui ela precisa mudar, né? Então, eu acredito que essa energia aqui vai mudar conforme eles forem se aproximando, conforme eles forem conversando, resolvendo algumas pendências, né? E realmente dando um passo de cada vez, porque de imediato eu ainda não vejo um relacionamento, tá?
Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da leitura. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, quem é do fã-clube, quem acompanha eles, deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa leitura, qual a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários também sugestões para mais leituras, para mais famosos. Vão colocando aqui nos comentários, porque eu sempre estou lendo e interagindo com vocês, tá, pessoal? Então pode deixar a sugestão aí, que se for realmente uma sugestão muito bacana, se tiver público para assistir, eu sempre estou trazendo aqui novidades para o canal, tá? Então pode deixar aí nos comentários. Se você não me segue no Instagram, corra lá e já me siga. Lá é minha ponte de aproximação com vocês. Lá eu tiro dúvidas, converso com vocês no direct, né? Vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, do meu trabalho, né? Além de taróloga, eu sou terapeuta holística, né? Então, se você tem interesse em fazer uma consulta particular de tarô comigo, para sua vida pessoal, para fã-clube, ou conhecer um pouco das minhas terapias holísticas, como é que eu posso estar te ajudando aí como terapeuta na tua vida, entre em contato comigo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem link loja Tarô Reality. Lá você clica no link, você vai ser direcionado para minha página. Lá tem todas as informações que você precisa, meu trabalho, valor, o que eu faço, o que eu não faço. E se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, que eu vou estar lá lendo, te ajudando, conversando e entendendo o que a gente pode fazer para melhorar o cenário da tua vida, tá bom? Se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho e quer ajudar o canal a crescer, né? Quer apoiar o canal, aqui embaixo tem um valeu demais. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.